Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live do Estudo Dirigido Psi sobre as residências do Hospital Pedro Ernesto Erge. Olá. Vamos aguardar aí um pouquinho, as pessoas estão entrando. Olá. Boa noite. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Lamarca, sou professora e coordenadora aqui do Estudo Dirigido Psi. E mais uma vez estarei com vocês para falar sobre os editais que foram publicados no último dia 11, sexta-feira, das residências do Hospital Pedro Ernesto da UERJ. A gente vai ter aí a nossa convidada, Alice Vargas. Alice, você enviou uma solicitação para participar com o nome Margarete Vargas, é isso? É você? Vamos aguardar um pouquinho, ver se a Alice aparece. Deixa eu aproveitar para quem já entrou para explicar um pouquinho da nossa dinâmica no dia de hoje. E a gente vai iniciar comigo, eu vou trazer as informações principais das residências, né? Falar um pouquinho da bibliografia, do que mudou, do que se mantém, vou falar do nosso preparatório, né? Dos 3 preparatórios. E na sequência, a Alice Vargas, que é R2 hoje, né? Ou seja, residente do 2º ano, lá do UP, que foi nossa aluna. Ela então vai falar sobre a preparação dela na época do concurso e também sobre a prática, né? Como é que está sendo o trabalho lá. Ela já está aqui. Deixa eu ver se ela aparece. Oi, Oi, Luciana. Alice. Oi, gente. Tudo... Todo mundo tá me ouvindo? Eu tô bem. Tudo bom com você? Tudo bem. Boa noite. Tudo certo. Mais uma vez, nós duas de dupla nessa live do UP. Sim. Mais um Agora ano você já aí. está, pois é, agora você já está mega experiente. Uhum. E é legal, né, as pessoas lembrarem que você, poxa, entrou em plena pandemia, né? A gente conversou a Sim, beça na live anterior sobre isso. E tomara sim. que agora você já esteja, né, trabalhando lá, que a gente sente tanta falta, né, no Na época acho que eu tava presencial. 3 meses. Isso, estava bem fresquinha e estava no auge da pandemia, estava bem confuso ainda, né? Isso aí. Então, acho que a gente pode ir começando, né? A ideia, para quem está chegando agora, eu vou falar um pouquinho a parte inicial, passando as informações principais sobre os editais, e a Alice vai falar sobre a preparação dela, né? Na época que ela estava buscando essa vaga, e como é que está sendo lá a prática do trabalho, né? Que isso é sempre legal, Uhum. né? Ter essa ponte, que as pessoas, a gente cria umas ideias, é legal ter alguém que está lá na ativa e poder falar com a gente. Que a minha experiência tem alguns 20 e poucos anos, e foi a minha
A minha residência, que eu fui da segunda turma lá da psicologia clínica. Aliás, só tinha essa, né? Do É a UP. primeira Inclusive, residência, né? De isso, psicologia. exatamente. Inclusive, também foi assim que o estudo dirigido Psi surgiu, né? Justamente para preparar para a residência do Pedro Ernesto. Então, a gente tem aí, está comemorando 23 anos de estudo dirigido esse ano, agora em outubro, né? E lembrar para as pessoas que se inscreveram para o sorteio que a gente vai fazer hoje, um sorteio da Bolsa Integral para a turma específica do preparatório da Psicologia Clínica. Então, só para avisar vocês que já estão encerradas as inscrições. Não sou eu que vou fazer o sorteio aqui na live ao vivo, não, mas assim que terminar, a gente vai publicar o resultado do sorteio que vai ser feito agora no decorrer da live, mas não vai aparecer aqui ao vivo. Então vamos lá, gente. Edital publicado, a gente agora está começando a voltar para uma rotina, né? Edital publicado em agosto, a prova vai ser em outubro, como sempre foi, e que deu uma desorganizada aí com a pandemia, alterou data, alterou forma de prova, né? Então agora a gente tem aí as inscrições já estão abertas. E aí fiquem atentos, porque a inscrição é até o dia 15 de setembro, mas só até às 14 horas. Então, o ideal é botar na cabeça que a inscrição vai até 14 de setembro. Pronto, que assim garante que ninguém vai perder por deixar para o último minuto lá do último dia e não poder mais fazer a sua inscrição. Então, até 14 de setembro está valendo. E o que acontece? O Pedro Ernesto, hoje, né, juntamente com a UERJ, oferecem 3 programas de residência. Então, são 3 editais diferentes, sendo que a data de prova é única. Então, o candidato não pode concorrer ou melhor, a 2 ou 3, né? Só ele tem que escolher qual é o programa que ele vai estar se candidatando. Né? E que programas são esses? Então, o Pedro Ernesto oferece hoje residência em saúde mental, residência em saúde do idoso e a residência em psicologia clínica, que é essa que a Alice está cumprindo aí como R2. E eu vou falar de forma geral. O período de inscrição, então, é o mesmo. A data da prova é a mesma. Ela vai acontecer no dia 16 de outubro. Então, a gente tem um tempinho aí bastante bom para vocês estarem se preparando, estudando. A bibliografia, ela é específica, né, para cada edital. Então, outro ponto que às vezes as pessoas perguntam: vocês preparam para as residências de modo em geral? Não, inclusive a gente considera esse o nosso diferencial. A gente faz um preparatório específico para cada residência, porque o conteúdo também é específico. Né? Esse ano, por exemplo, a única parte da bibliografia que tem em comum com a psicologia clínica e a saúde mental é a parte do SUS. Né? Todo o conteúdo específico é completamente diferenciado. Então, são preparatórios diferentes, tá? São bem específicos. Na saúde do idoso, a gente tem aí 2 vagas sendo oferecidas, e também é importante salientar que já está sendo anual, né? Porque até então era a cada 2 anos que a saúde do idoso oferecia vagas. Ofereceu ano passado, esse ano a gente estava na dúvida, mas apareceu novamente com as 2 vagas. E em termos de prova, ela também é diferenciada, porque são questões discursivas, são 4 questões discursivas. E a bibliografia é basicamente Freud, um texto específico de envelhecimento e um outro de psicanálise e hospital. Então, fiquem ligados, a turma já vai ser lançada essa semana e ainda até o final do mês vocês também terão uma aula inaugural com a coordenadora da turma de saúde do idoso. Saúde mental já tem 3 vagas, teve uma vaga a mais esse ano, que normalmente eram 2. A aula inaugural já está agendada para o dia 25 de agosto, com a coordenadora do curso, e são 25 questões objetivas, sendo 5 do SUS e 20 de conteúdo específico, entre saúde pública e conteúdo específico. E que mais? A ideia da aula inaugural, gente, é poder fazer uma orientação de estudos, né, já específica. Então, cada preparatório vai ter a sua aula inaugural, já com a coordenadora, trabalhando a bibliografia, ajudando na orientação do estudo, tirando a dúvida, né, das pessoas que estão inscritas na turma do preparatório. Então, vale super a pena conferir.
E outra dúvida que chega muito para a gente, quem é que pode fazer a residência? Na verdade, qualquer psicólogo que esteja formado até não, desculpa. Ele precisa estar formado isso até 28 de fevereiro do ano que vem, de 2023. Ele tem que ter completado a sua graduação até 28 de fevereiro de 2023. E tem limite? Ah, eu já tenho 10 anos de formado, eu não fazia clínica e agora eu quero, né, investir na clínica. Não tem limite e a residência é excelente, inclusive, para isso. Para quem mudou de área, para quem ficou afastado da clínica, né, porque é um programa de treinamento, isso a Alice vai falar melhor, supervisionado. Então, você trabalha, você estuda, você tem supervisão. Então, é excelente para quem está se formando. Para quem quer mudar de área, de repente trabalhava em empresa, escola e quer investir na clínica e no hospital, e para quem está parado há muito tempo também. Então não tem, o único pré-requisito é ter terminado a graduação até 28 de fevereiro de 2023, certo? E ser inscrito no Conselho, né, de Psicologia. Que mais? Especificamente, a gente vai falar, eu coordeno a turma de Psicologia que a gente chama de psicologia clínica, né? É a residência mais concorrida, é a residência que tem maior número de vagas, são 10 vagas, né, para esse programa, e também é a residência, o programa que tem uma bibliografia mais diversificada. Por quê? Porque saúde do idoso é específico para essa área. Então, o residente vai trabalhar no NAI, no Núcleo de Atenção ao Idoso, na UNAT, na Piquet Carneiro, né, se eu não me engano. Saúde mental também é específico do CAPES, né? Então, é toda a bibliografia ligada à saúde mental. O programa da residência em psicologia clínica, ele contempla vários setores do hospital, né? Entre eles, pediatria, adolescência, psiquiatria, a reumato, cirurgia cardíaca, maternidade. Então, a bibliografia contempla artigos de todas essas áreas. Por isso, ela tem uma bibliografia mais diversificada. Ela tem um conteúdo do SUS, que inclusive é importante falar que a gente está regravando, né, para dar uma atualizada, tanto na Lei 8.080 quanto a Lei 8.142 do SUS, então vai ser regravado. E as portarias, que a gente também já tem elas gravadas, esse conteúdo é o que é mais amplo, e a partir daí são textos de Freud que sempre caem. Esse ano são 6 textos do Freud, então vocês percebem que tem um peso a psicanálise dentro desse conteúdo. E os artigos específicos dessas variadas áreas. Então, tem artigo de pesquisa da cirurgia cardíaca, tem artigos de pediatria, tem alguns artigos falando sobre a questão do luto, né, e do trabalho de familiares em CTI. Então, a diversidade da bibliografia desse programa é por conta da diversidade das áreas oferecidas ao residente, né? Então, por isso, é uma bibliografia um pouquinho mais extensa também. A nossa turma já foi lançada, né? Já está lá com as aulas, algumas aulas já publicadas. A gente agora, com esse, não final da pandemia, né? Mas com essa possibilidade da gente circular, a gente está voltando a fazer gravação em estúdio. Então, esse conteúdo vai ser gravado em estúdio, mas a gente também pôde avaliar que acabou sendo muito valioso as aulas ao vivo pelo Meet, né? Para o aluno ter a oportunidade de estar com o professor, tirar suas dúvidas. Então, a gente vai deixar lá para o final do nosso curso algumas aulas de revisão ao vivo pelo Meet, principalmente dos textos de psicanálise, que a gente sabe que é difícil, né? Porque uma coisa também é você estudar Freud numa formação de psicanálise, outra coisa é você estudar os textos de Freud para fazer o concurso. E lembrando, a banca do Pedro Ernesto é uma banca que faz provas objetivas, copia e cola. Não tem elaborações, então você realmente precisa ficar ligado ao conteúdo do texto. Os nossos professores já são cientes disso, então eles sempre preparam as aulas para os cursos do UP com esse enfoque. Não tem associações, não tem links com outro material, não façam isso. Isso só confunde, só atrapalha. A ideia é sempre manter o foco restrito ali na bibliografia que está publicada no edital. Então, a gente já tem a turma lançada, né? Qualquer um pode ir lá
fazer. Ah, e outra coisa, a gente também vai ter um simulado no final do curso, né? Que os alunos sempre pedem questões e questões, então a gente sempre faz no final do curso um simulado, tal como será a prova, o mesmo tempo de prova, o mesmo número de questões, para ele fazer um treinamento e dar uma revisada de conteúdo. Eu acho que eu falei bastante coisa. Acredito que já falei quase tudo. A gente faz o seguinte, depois que a Alice falar, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas e a gente conversa bastante, tirando todas as dúvidas, tá bom? Então, olha, a Alice Vargas, ela foi a nossa aluna, né, no preparatório da residência, ela entrou ano passado ou retrasado? Ano passado, No né? passado. Uhum. Foi, inclusive, primeiro lugar, né? Isso não é qualquer coisa. E a gente agradece muito, viu, Alice, a sua presença, a sua disponibilidade mais uma vez para estar com a gente aí nessa noite, fazendo essa troca com os candidatos, os possíveis alunos que têm interesse nas residências. Então, é um prazer tê-la aqui e passo a palavra para você. Bom, tenho a agradecer, né, por esse convite mais uma vez para falar aqui dessa residência, que agora eu já estou mais para o finalzinho, né? Estou no semestre final, assim. Eu acho que tem mais coisas a trazer do que no ano passado, né, que eu estava iniciando. Aham. Eu acho que eu posso começar um pouquinho sobre o meu processo de estudos. Eu vi que algumas pessoas já perguntaram algumas Ah. coisas, eu acho que eu posso responder no final, né? A gente pode deixar para o final qualquer coisa. A Sim, Letícia, eu acho que até vou te perguntou. pedir essa ajuda, porque, de novo, eu não vejo Tá. as perguntas, não sei o que Ah, não, tá acontece. vendo? Tá. Não, Então tá bom. Não, vou ficar de olho aqui. tá Mas bom. eu acho que, em relação ao processo de estudos, né? Na época, estava no auge da pandemia, né? Então, assim, estava toda a incerteza se teria ou não a prova, né? Inclusive, ela saiu Sim. bem mais para o final do ano. E eu acho que a primeira coisa que tem que ter em mente é o edital, assim, de estudar o edital. E acho que, antes de tudo, é saber o que você quer, né? Qual residência você quer, porque igual a Luciana trouxe pra gente aqui agora. O que é muito específico. A residência clínica institucional, ela já dá indícios do que a gente vai ver na prática. Então, acho que um diferencial dessa residência é porque são muitos setores que você pode passar, você vai poder ver a atuação da psicologia em vários lugares, até de você ver novas possibilidades para você, porque às vezes você acha que, não vou me dar bem em tal área, e aí você, estando no setor, você se descobre assim. Mas então, voltando ao processo de estudos, né? Então, acho que analisar o edital, e como o Pedro Ernesto ele já tinha alguns editais passados, eu pude estudá-los, né? Então, acho que os últimos 4 anos eu dei uma olhada, e aí a gente tem que ver o que se repete. Então, geralmente é muito comum, acho que no geral dos concursos, né, de residência, é a parte do SUS. Então, acho que enquanto o edital, acho que tem 2 momentos de estudo, antes do edital e depois do edital publicado. Então, antes do edital, muitas coisas se repetem, então eu acho que o curso dá esse direcionamento já das aulas, então você já pode estar ali assistindo, porque igual a Luciana traz, né, já tem um tempo aí de percurso, e, e aí realmente já é meio caminho andado. Você poder ler realmente, eu acho que uma coisa importante é ler na integralidade os textos, porque tem essa pegadinha de ser exatamente a mesma palavra, então talvez o texto tenha um sentido parecido, mas se não for a mesma palavra, não vai, assim. E como é uma prova de múltipla escolha, isso pega bastante. Então, eu acho que nesse primeiro momento é ler, fazer os próprios resumos, porque eu acho que eu falo do meu, né? Porque muitas pessoas, cada um vai ter uma forma de estudar, então acho que vai ser muito tentativa e erro. No meu caso, foi mais assim, de ler realmente, estudar ali, fazer os próprios resumos e questões também são muito importantes. Então, eu fiquei um bom tempo nesse processo de fazer meu próprio resumo e tal. E aí, nas partes também que tem mais dificuldade. Acho que no primeiro momento, SUS eu não fazia ideia muito assim, não tive tanto na graduação, então fui entender mais a lei, exatamente a lei. E psicopatologia, né? Então, inclusive no meu ano mudou muita coisa, porque eram 50 questões, se não me engano, ou 40, e aí passou a ser Sim. 25, reduziu o número de questões, então foi já um susto, assim. E psicopatologia eram os manuais, né? Os grandes manuais, e isso mudou. Hoje em dia é outro texto, né? Acho que do professor Pacelli, que está na residência, é um Isso. dos preceptores. Então, eu acho que é isso, assim, você tem mais dificuldade para realmente você se dedicar mais tempo, e o curso tem essas aulas, então para mim foi muito importante, porque na época vocês liberaram muitos vídeos, né? Então, pude ficar assistindo, e assistindo várias vezes,
E aí depois eu fui na parte que eu tinha mais facilidade, né? Que eu já tinha um contato, que era a parte da psicanálise, que era onde mais tinham textos. Então eu estudei também. E quando o edital é publicado, eu acho que é o momento de você ver o que vai ter de novidade. Porque sempre tem as coisas que se repetem e depois tem as novidades, que aí eu acho que é o mesmo processo. Você lê e você poder assistir às aulas. E nesse momento, eu acho que também na época a gente teve aula online, né, interativa mesmo, né, para além dos vídeos gravados, eu acho que isso é fundamental mesmo, porque você consegue trocar ali com outras pessoas, né, que estão vivendo a mesma coisa, que estão ali buscando, então acho que isso daí é muito importante. E eu acho que foi basicamente isso, assim, de forma geral, meu processo de estudo. Uma coisa que me ajudou muito foi ter o foco, né, e hoje em dia às vezes é difícil porque muita coisa, muitos estímulos, então eu fiz como se fosse, falam de método Pomodoro, né, que você pega assim 40 minutos e fica ali só focado naquilo. Então eu ficava vendo os vídeos do estudo dirigido, ou escrevendo texto, então eu achei isso importante assim para mim. E aí dava uma pausa para dar uma respirada. Então acho que no momento de estudos é isso. E quando vai chegando mais próximo da prova, eu acho que eu ia também tem aqueles flashcards, né, que aí eu já tinha feito o resumo, então já tinha uma noção. E aí você começa a escrever pontos principais assim de algumas coisas. Isso te ajuda também a ter uma memória fotográfica ali, né? Do que pode cair. Eu acho que é basicamente isso, assim, na época que eu fiz. Foi realmente, fiquei focando muito no edital, em relendo, de várias formas, assim. Eu não sei Você se alguém tocou tem num alguma ponto questão. importante, né? Que eu acho que a ideia de ter vídeo, né? Aliás, videoaulas é também você poder colocar o aluno para. Porque assim, cada um tem uma forma de estudo e cada um tem uma facilidade. Tem pessoas que preferem ver, ouvir, ler. Então a gente tem todos esses recursos, porque a gente também tem o material didático que acompanha. Esse ano, assim, 90% da bibliografia está disponível online, então isso também é um grande facilitador, né, para o próprio aluno, que às vezes são textos difíceis de serem encontrados, isso é uma luta, né? A gente cansou de disponibilizar livros inteiros digitalizados, porque as pessoas não tinham acesso. Então, esse ano, 90% da bibliografia está acessível online, né, tirando as obras de Freud, né, que são básicas, né, que a gente acaba tendo mesmo. E o número de questões se mantém esse ano, então continuam sendo as 5 sessões, olha, as 5 questões do SUS e 20 do conteúdo específico, isso se manteve. E a gente tem, assim, como você falou, psicopatologia, nossa, para a gente continua sendo uma grande surpresa isso ter sido retirado dos manuais, porque é um conteúdo muito importante, né? E é muito comum em concurso. Né? E o livro que Sim. está lá, como Psicopatologia, que é do preceptor, do Ademir Pacelli, ele é mais da reforma psiquiátrica do que, né, de psicopatologia, de conceitos, transtornos, e isso ficou excluído mais uma vez do edital. Né? Para a grande maioria vai ser ótimo, porque as pessoas também têm dificuldade, né, do estudo da psicopatologia, porque é muito conceito, né, ainda mais uma prova objetiva. Então, essas dicas que você deu são bem legais, de você também ter essa produção, né? Produzir o seu conteúdo. Leu, Sim. estudou, faz o seu fichamento ou grava para quem prefere ouvir, aí cada um vai se identificando, né? Mas é importante ter isso, né? O próprio material. Isso é bem legal, porque quando você Uhum. escreve, você organiza o pensamento, você revisa, de repente aquilo que você estava achando que sabia, na hora que você lê já ficou difícil, aí você volta. Então é importante a beça ter esse tempo, né? Que acaba servindo como fixação de conteúdo. Uhum. E testando mesmo as várias formas ali de você ter aquele material, porque aí chega na prova realmente ficou uma coisa bem mais fácil, assim, que você já Sim, está ali acostumado, habituado, né? E eu lembro que para isso. mim as questões são importantes e eu comecei a criar minhas próprias questões, assim, nem que fosse discursiva, apesar de não ser uma prova discursiva, de fazer questões, que aí na hora Uhum, realmente você não toma nenhum tipo de susto, porque é uma prova previsível, sim. digamos assim, né? Vamos ter sempre, vai ser o que está ali, o que está E escrito outra mesmo, eles não coisa vão. importante também é que, assim, eles normalmente cobram o conteúdo inteiro. Dificilmente algum texto fica de fora. Então, isso também é importante. Não dá para você não estudar determinado conteúdo. Que seja uma questão, às vezes uma questão te deixa de fora da vaga. Então, isso também é o perfil dessa banca. Que às vezes a gente se chateia porque tem bibliografias gigantes, na hora da prova, duas caem, né? No UP não acontece isso.
todo o realmente. material, nem que seja uma pergunta, né? Parece até que a prova é organizada seguindo o edital, porque eles ainda separam, né? As questões de Freud Sim. vêm juntinhas, né? Tudo direitinho. Então, não deixem conteúdo nenhum de fora, porque tudo é importante. Agora, Uhum. Alice, conta pra gente essa história, porque acho que ainda assim é difícil das pessoas visualizarem, né? São tantos setores, mas como é que é isso na prática, né? O residente faz todos, ele escolhe, como é que isso acontece? Uhum. Então, eu acho que atualmente são 8 setores, né, que a gente roda. Na verdade, a gente não vai rodar por todos, né? São 4 setores que você vai passar no primeiro ano. E aí, isso geralmente é combinado por cada turma. Então, você vai ter que entrar num consenso com a sua turma, os setores que todos vão passar. Então, é garantido que você vai passar em 4 setores dos 8, né? E aí, no segundo ano, você fica em um ou dois desses setores que você já passou. Então, eu acho que tem esse diferencial dessa residência enfim, das várias possibilidades de atuações mesmo, assim, porque é muito múltiplo, né? A gente tem a Uhum. saúde mental, a psicologia hospitalar e da saúde, né? E ali imerso no SUS. Então, assim, eu sei que é uma prova que tem muita psicanálise, mas tem alguns preceptores que não são da psicanálise, então eu acho que isso não é um desestímulo, assim. Quem é de Uhum. outra abordagem, eu acho que é válido pela vivência no SUS, a possibilidade, às vezes, de recém-formado estar conhecendo, enfim, como o psicólogo pode atuar para além da questão clínica mesmo, né? A gente tem contato com, enfim, a área da medicina, da fisioterapia, da nutrição, várias áreas. Então, o que acontece? E aí tem isso, né? Você vai escolher 4 desses setores e eles são. Eu acho que eu posso falar de forma geral, e aí, se alguém tiver alguma pergunta específica, né, a gente vai vendo aqui. Mas tem o CAPS UERJ, da saúde mental, e a UDA de psiquiatria, né? Que é a Unidade Docente Assistencial de Psiquiatria, que é lá no Pedro Ernesto, né? Então, a gente tem 2 lugares, que é Policlínica P. Carneiro, que é onde fica o CAPS, e o Hospital Universitário Pedro Ernesto. São os 2 lugares de atuação. E aí, o CAPS UERJ, enfim, são as várias possibilidades, né, que tem agora, a gente está no outro momento, ano passado realmente tinha muita coisa restrita, reuniões online, agora já está voltando toda a questão da coletividade mesmo, das oficinas, visitas domiciliares, institucionais, então você vai ter contato ali, enfim, às vezes visita pacientes internados, né, em hospitais, e a convivência também, a ida a território, e, bom, da saúde mental, né? Esse lugar. E também é interessante, porque alguém perguntou lá no início sobre a saúde mental. Enfim, e a gente tem, né, essa residência de saúde mental da UERJ e tem a nossa, que é psicologia clínica institucional. Então, as duas são no CAPS UERJ. A diferença é que a da saúde mental fica um ano lá, 40 horas. E a gente da psicologia clínica institucional fica lá por 20 horas nesse primeiro momento. Então, a gente partilha do mesmo campo de atuação. E aí, outro setor de saúde mental é a UDA de psiquiatria. E aí lá, realmente é uma internação, né? Tem leitos, e você pode viver um pouco disso, de pessoas que têm transtorno mental grave, que estão, enfim, em crise, e aí precisam desse acolhimento. E também tem um ambulatório, então lá a gente tem a possibilidade de atender também pessoas, né? Fazer algumas consultas. É, ter consultas com outros profissionais, também tem oficinas que a gente participa, então geralmente é isso, sim. A gente também tem alguns momentos de estudos, a gente conhece outros residentes, né, de outras áreas também. E, enfim, essas são as dois setores ligados à saúde mental. E aí, as outras que são mais hospitalar, tem um setor que se chama urgências subjetivas, que é um setor que abarca-se muitas enfermarias. E, enfim, enfermaria COVID, enfermaria de neurologia, neurocirurgia, cirurgia plástica, e cada enfermaria dessa vai ter uma especificidade, né? Assim. Então, a de neurocirurgia é muito ligada enfim, área cirúrgica, né? Então, às vezes, o pré-operatório, pós-operatório, às vezes, em uma semana se dá ali a internação, e você se coloca ali disponível, né? Uma outra lógica do psicólogo, né? Que ele vai realmente ali conversar com o paciente, não é uma demanda que chega. O que mais? Também tem cuidados paliativos, isso tudo é dentro de um dos setores, né? Que é urgências. E aí tem esse cuidado de fim de vida. O outro setor de reumatologia, que também é enfermaria e ambulatório, principalmente acho que
tem muito paciente com lúpus. Não foi um setor que eu atuei, né? Mas geralmente é um setor muito feminino, assim, com muitas doenças reumatológicas, então se acompanha ali na enfermaria e em ambulatório. Tem o núcleo de atenção ao idoso, que, enfim, você pode também ter enfermaria, todos eles, é isso, né? É um campo muito múltiplo. Então tem o ambulatório, tem a enfermaria, você também vai para a UES, que tem os estudos, né, com outras profissões. Você tem a possibilidade também de ir para uma instituição de longa permanência, escutar um pouco essas pessoas que estão ali. Deixa eu lembrar aqui, o que mais, gente? Setor de cardiologia. Isso. Eu não passei também nesse setor, mas também é um foco muito importante nas cirurgias, né? Assim, não é qualquer cirurgia, né, ligada ao coração, então o setor realmente que é focado nesse acompanhamento ali da enfermaria. Eu acho que tem um momento também de reabilitação em alguns casos, trabalham bastante com a família, tem um momento de visita, então tem CTI também. Além disso, me ajuda aí, Luciana, o que mais? Tem o NESA. Então, o NESA, atualmente a gente não está lá. O núcleo de estudos ao adolescente. Então, é um setor que a gente não... Está no edital, tem essa possibilidade, né, acho que de atuação. Sim. Ano que vem, a mas Sônia Alberti, né? Sônia Alberti, que é a preceptora, tem um artigo dela no edital, na bibliografia. Como todo ano tem, né? Ela é uma autora de muito peso também, né? Reconhecida como referencial aí. É uma psicanalista lacaniana, então às vezes as pessoas têm um certo... levam uns sustinhos com os textos dela, mas é bem tranquilo, que esse desse ano é um texto que está ligado à prática clínica, então isso ajuda muito, né? Um texto assim, extremamente teórico, somente teórico, né? Isso também é interessante, porque esses setores que você está falando, alguns deles têm ainda muito pouca produção, né? Assim, teórica, científica, de psicólogos atuantes. Então, a gente também repara que, ao longo dos últimos anos, a residência tem feito esse papel. Ela tem incluído na bibliografia artigos até de outras residências, né, fora do Rio, de outras universidades, ligadas a esses setores, né, do trabalho com cirurgia cardíaca, com reumato, com crianças. Isso é bem interessante, porque fica um estudo muito valioso até, né? Não só para entrar na vaga, né, para residência, mas é bem interessante, que é um apanhado diverso e muito bem escolhido nesse sentido. Então, não são textos tão carregados, textos só teóricos, cansativos, não. Eles estão sempre fazendo, né, um plano ali, um namoro com a prática clínica. Então, facilita a compreensão. Pois é, e até a leveza do estudo, né? Não fica tão maçante, né? Sim. E aí a Sônia Alberti, ela atualmente está como preceptora no ambulatório de pediatria. Mas pode ser que ano que vem realmente o NESA se dê. Porque como está na bibliografia, né, isso já dá sinais de que vai ter essa possibilidade. E além disso tem a perinatal, que eu acho que não falei, também eu não foi um setor que eu passei, mas também tem alojamento, tem enfermaria, acho que não tem ambulatório nesse caso, mas e a maternidade do Pedro Ernesto, ela é para gravidez de alto risco, né? Isso. Então, realmente você faz o acompanhamento ali com as mães, com a família. É bem interessante, que às vezes tem inclusive pacientes psiquiátricos, né, que estão grávidas e que estão ali no atendimento, que você ainda faz essa ponte com a psiquiatria, né? É um setor bem rico também. Isso é interessante que você falou, porque eu falei realmente desses dois setores como saúde mental, né, mas a área psiquiátrica, mas às vezes nas enfermarias é muito comum, né, pedido de parecer para você avaliar pacientes, né, que estão ali, pacientes de saúde mental que às vezes nunca soube e pode desencadear, né, uma internação pode desencadear, né, muitas coisas. E nessas enfermarias que eu falei, a gente fica de rotina, algumas de rotina e outras de parecer. Então, acho que você tem essas duas possibilidades. E é diferente a forma de atuação, né? Assim, você ficar de rotina num setor, conhecer os profissionais de saúde que estão ali, de cuidado, e parecer, que realmente aí já é um pedido. E eu não sei se eu falei de todos os setores agora. Acho que sim, também acho que a gente incluiu todos. Acho que por alto, assim, né? Eu não sei se as pessoas entenderam bem, para a gente deixar bem claro, assim. A gente está falando especificamente da psicologia clínica institucional. Mas, por exemplo, a Alice comentou do CAPS e comentou do núcleo de idoso. Mas não são residências diferentes? Então,
também são oferecidas vagas de atuação nesses setores para residência clínica institucional. Então, uma coisa é a residência em saúde mental, que ela é exclusiva, né, do CAPS, lá da saúde mental. Outra é a residência saúde do idoso. Então, ela é exclusiva, você vai passar 2 anos trabalhando no núcleo do idoso e afins. Mas na psicologia clínica, você também pode, como R1 e R2, passar por esses setores. Então, esse é o diferencial. Abrange também, mas não é exclusivo. Né? Você passa menos tempo porque você vai dividir o seu tempo de primeiro ano em 4 setores. Mas eles estão incluídos nesses setores da residência psicologia clínica, tanto o núcleo de idoso quanto a parte de saúde mental. E você pode passar até mais tempo, né? Que você pode ficar o segundo ano todo nesses setores. Então, igual o meu caso, né? Eu vou ficar 1 ano e meio no CAPES. Você Mas o está que muda mesmo é o no programa. CAPES, então? Isso. Então, eu Legal. acabei não falando, mas eu fiquei no CAPES, na UDA de psiquiatria, no ambulatório de pediatria e no urgências subjetivas. Então, acho que na minha experiência pessoal, eu posso dizer que tinha alguns que eu já tinha passado até como estagiária, né? Porque eu sou da UERJ, né? Eu estudei lá. Então, já queria voltar para lá de outra forma, né? Como residente. E aí eu me surpreendi também na enfermaria, né? Nesse atendimento em enfermaria hospitalar, que era algo que eu achei que não ia gostar muito, não sei, enfim. Porque realmente era algo muito diferente do que eu tinha na clínica, nos estágios, e atendimento de criança. Então, acho que é uma oportunidade mesmo de, às vezes, você ir para um lugar ali, de acordo com se a turma vai combinar, num lugar diferente, que às vezes você nem espera, que vai gostar, assim como ir para lugares que você já tem uma afinidade. E, E a bom, gente aqui está tem algumas falando perguntas. de. Ai, desculpa, é só Não, para a pode. gente lembrar que às vezes a gente está falando de preceptor, né? Não deve ser tão claro para todo mundo, né? Cada setor desse tem um psicólogo responsável, né? Que é da staff. E ele leva esse nome de preceptor. Então, a Sônia Alberti, que a gente estava comentando, era preceptora do NESA, do Núcleo de Adolescentes. Ela está agora na pediatria, que a Alice atualizou para a gente. Então, cada setor tem um psicólogo responsável e você vai ficar submetido a ele em termos de supervisão, de estudos, né? Vamos às perguntas, então? Bom, algumas pessoas perguntaram se ao final da residência entrega trabalho de conclusão. Aí eu acho que eu posso dizer mais ou menos de como é a rotina, né? E geralmente é o trabalho de 8 às 5, assim que é dividido. Então você fica 20 horas em cada setor, e aí tem todo o quebra-cabeça que você tem que montar com os outros residentes, mas dá certo. Todo mundo fica lá direitinho. E, e aí tem aulas, eu acho que no nosso programa são 3 disciplinas que a gente faz, então eu já fiz no meu R1 das disciplinas, e as supervisões. As supervisões, elas entram nesse quebra-cabeça mesmo. Então, as supervisões estavam sendo online, então algumas são online, outras presenciais, e a maioria na UERJ mesmo. Então, você fica ali entre a UERJ e o UP e a Policlínica, que é tudo ali bem perto. E tem também a ideia dos plantões, que não é o que retornou ainda, mas pode ser que aconteça. Não. Ainda não. E aí também está se vendo como vai ser isso, então a próxima turma talvez, não sei se até a gente em algum momento vai ter, que seria a possibilidade de ser à noite ou no final de semana, mas por enquanto não é algo que está acontecendo, plantão psicológico. E aí no segundo ano a gente tem esse trabalho, esse TCC, né, digamos assim, igual da graduação que a gente faz. E aí agora estou nesse processo aí de escolher um setor e escrever um pouco sobre isso. E uma coisa importante que lembrei agora, que é o fórum de residência. Isso, Que todo bem ano lembrado. tem. E eu acho que é uma possibilidade ali importante, porque é isso, é muito intenso, a gente atende muitas pessoas, a gente está em contato com o SUS, E aí, quando você escreve, realmente você consegue colocar, enfim, colocar em palavras aquilo que você está vivendo, né? Às vezes que você não parou muito para pensar, para elaborar. Então, inclusive, eu faço um convite a vocês que vai ter o nosso fórum agora em setembro. Eu acho que eu não estou com o link aqui, mas vai ser presencial. Eu acho que lá é uma oportunidade para todo mundo conhecer. Eu acho que vai ser dia 15 de setembro. Não sei se tem alguém aqui para mandar aqui, mas enfim. A É no gente site do publica, Sepuerd. depois se você conseguir o link, a gente publica depois na turma, porque todo ano a gente faz esse convite. Com a pandemia acabou não acontecendo, mas é fundamental, porque eles conhecem os preceptores, para já ter ideia um pouco, né, que cada preceptor vai estar trabalhando com o enfoque teórico da formação dele. Então, a gente tem artigos que são
da psicanálise francesa, a gente tem artigos que são da psicanálise do Winnicott, a gente tem artigos que não necessariamente são da psicanálise. Aí você estando lá no fórum, que é um encontro de palestras, né? Os residentes fazem, muitas vezes os próprios preceptores também, né? Fazem artigos e depois isso é lançado numa revista, né? Que chama Os Anais Isso, isso. É o que que vocês até podem até já procurar, colocar foi, Anais, isso, e é nos muito últimos legal. anos, Já que ali você foi vê, tem... conteúdo de bibliografia, né? Em alguns anos tinham artigos dos anais, né? Esse ano não Verdade. teve. Mas é um ótimo, ilustra bem, né, essa diversidade da residência, né, dos setores, das fundamentações teóricas, que para quem está estudando, né, é importante. Uhum. E aí você pode, enfim, realmente você tem contato ali com o que acontece no dia a dia, casos clínicos. E aí estava sendo online, ano passado foi online, e esse ano vai ser lá na UERJ mesmo, no auditório. Legal. E aí eu acho que é isso. Deixa eu ver mais perguntas. Você pode escolher qualquer setor no segundo ano ou é por nota? Você vai, no segundo ano, ficar em algum dos setores que você escolheu no primeiro ano. Então, geralmente, é tudo na primeira semana. Você vai entrar, então, na primeira semana, você vai conhecer, ser apresentado aos setores. E ao final dessa semana, você tem que mandar uma planilha para os supervisores sobre, enfim, onde cada um ficou. Então, aí que entra também esse quebra-cabeça de que não pode repetir, tem um número específico, então você vai ter que entrar ali no consenso. Talvez você não entre em todos que você quer, e aí tentar fazer um pouco disso, mas qualquer lugar que você estiver, assim, eu acho que a experiência vai ser muito rica, realmente de várias possibilidades. Cada campo se abre ali muitas coisas. Então não é por nota, assim, realmente sempre é um combinado ali. Você coloca onde você gostaria mais de voltar, e aí no segundo ano você volta em um ou dois lugares. E aí a nossa turma está fazendo 20 horas em 2 setores nesse ano. Então eu voltei para os setores que eu estava no meu primeiro semestre do ano passado. Deixa eu ver. Ah, tá. A Vanessa mandou aqui que vai ser dia 19 e 20 de setembro. O fórum Legal. desse ano. Temos aqui o link, inclusive. Bom, estão querendo saber do CAPES, né? Então, eu acho a experiência do CAPES muito diversa, assim. Eu acho que é a possibilidade de você estar em articulação com vários dispositivos do SUS, de saúde mental. Então, como eu tive a experiência do início do ano passado, lá estava sendo tudo online, muitas coisas online, e começou a voltar ao presencial. Então, no CAPES, você tem contato ali com os residentes da saúde mental, né, desse outro programa, você tem e os usuários, então você é muito dividido, assim, a gente tem as nossas reuniões de equipe mesmo, onde a gente faz estudo de caso, a gente recebe outros parceiros da rede, né, a gente tem um consultório na rua agora, na área da Grande Tijuca, então o CAPES UERJ, ele é dessa área da 22, né, que a gente chama, que é a Grande Tijuca. E aí a gente tem várias possibilidades de realmente você ficar na convivência, das oficinas, de atendimentos individuais, de interconsulta com outros profissionais, para você poder pensar o projeto terapêutico do usuário, para saber se é um caso de CAPES ou não, se é um caso que você vai voltar para a atenção básica. Então, eu acho que é uma oportunidade de você estar em contato com a atenção básica, com a clínica da família, enfim, outros lugares, posto, consultório na rua e, enfim, com internações, né? Então, às vezes acontece de um usuário estar em situação de crise, não é possível, porque a gente não tem um CAPES 3, né? Que é um CAPES que faz acolhimento noturno, então, às vezes, não dá para fazer uma parceria ali de o paciente ficar lá, então ele fica internado, às vezes no PNEL, no CPRJ, no IPUB, então acho que é isso, você tem essa possibilidade também de estar lá, de visitar esses pacientes, esses usuários, para, enfim, que eles voltem ali ao convívio depois de um tempo. É mais ou menos isso, assim. E também tem as VDs, que são as visitas domiciliares, e VIs, né? VIs são isso, visitas institucionais, internações, e VD é você ir na casa do usuário, conhecer ali o convívio dele, como é que funcionam. Então, acho que é basicamente isso. E aí a gente tem, geralmente, as reuniões de início e final de turno, para sempre passar as coisas que aconteceram. E agora estamos com oficinas, assim, que é uma novidade.
Então, estão retornando oficinas antigas e novas. Então, oficina de culinária. E aí, os residentes ficam alocados em algumas oficinas. Então, oficinas culinárias, que tem uma sobre mulheres. O jornal do CAPES também, que eu estou nessa. A gente está aí para produzir, inclusive, próxima edição. Vai falar um pouquinho das coisas que aconteceram. Oficina de bijuteria, então é isso. Oficina de vendas também, então tá tendo essa possibilidade agora, assim, no CAPES. Agora, deixa eu ver se tem mais perguntas. Perguntaram se estão querendo saber bastante de saúde mental. Vocês têm a rotina parecida com a da galera da residência em saúde mental? Então, a diferença é a quantidade de horas que a gente fica no CAPES. Então, por exemplo, a de saúde mental é dividida no primeiro ano 40 horas no CAPES UERJ e o segundo ano no CPRJ, que é o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, acho que é isso o nome. Está lá no centro. E a gente fica 20 horas por um semestre no primeiro ano, e se voltar, você fica um ano lá também direto. 40 horas ou 20. Essa é a diferença, assim. E a rotina muda porque eles têm outras aulas, né? Eles têm aula todos os dias. Acho que nos 2 anos a gente é diferente. A preceptoria tá com o Pacelli ainda? Isso. São supervisões com o Pacelli, mas o CAPES oferece a preceptoria também em campo. E aí é lá no próprio CAPES que a gente fala um pouco da prática. As supervisões com o Pacelli são mais teóricas, a gente traz os casos clínicos. É o momento ali de estudar, né? De articular com a teoria. Perguntaram sobre horário de prática e teoria. Meu programa é isso, né? Vão ser 3 disciplinas mesmo. Então, geralmente, aí você pode fazer isso dividido ao longo dos 2 anos. E a prática fica nesse horário de 8 às 5. O plantão ainda não voltou. Bom, acho que é isso. Estão perguntando quem é interconsulta. Interconsulta é quando você faz um acolhimento ali que não é só uma categoria profissional, né? São várias. Então, tem o médico, né? O médico psiquiatra, tem o psicólogo, assistente social, enfermeiro. Então, geralmente é um atendimento amplo ali para escutar o Isso usuário. também é o que faz a riqueza, né, de estar inserido num contexto institucional, né? Você ter essa prática diversa, múltipla, né, e fazendo funcionar, né, na sua singularidade, né, de cada profissão, mas sabendo que você está trabalhando em conjunto em prol, né, do paciente, do usuário. Isso é que é importante. E é rico para todo mundo, né? Sempre um aprendizado, né? Sim, realmente é muito rico mesmo, assim. E é muito intenso também. Por isso que é bom esses momentos de poder escrever o que você está fazendo, né? Porque a assistência é algo que demanda bastante. E eu acho que você pode viver o SUS, assim. Então, quem nunca teve essa oportunidade em estágios, eu acho que você vive bastante o SUS ali, né? Vários níveis ali de atenção. E a residência acaba sendo um diferencial. Você ainda vai ver isso ano que vem, Alice, né? Que você já vai estar terminando a sua residência, porque todo mundo que passa por ela percebe esse divisor de águas, né? De antes e depois da residência, né? Porque você aprende, você está na área, você está na prática, e o que você falou, muitas vezes você é despertado para uma área que você nem pensava, e você vai querer seguir por ali, vai fazer, né, a sua especialização e vai se embrenhar. Você acaba fazendo muitos contatos também, o que é sempre muito positivo para depois da residência, né? O caminho que cada um vai trilhar, porque enquanto você está na residência, você é residente. Né? Não dá para fazer mais nada, até para você ter esse aproveitamento, né? Porque a carga horária é muito intensa, a produção é muito intensa, e de fato é bom estar ali, né, mergulhado nessa vivência. Agora, no finalzinho vai dando aquele medo, e agora, né? Porque aí vem essa coisa, e agora? Eu estava trabalhando tanto, mas com certeza você vai ver que as portas vão se abrir muito. Eu sou exemplo disso, porque assim, eu saí da residência, eu fui dar aula na UERJ, quem me indicou foi a minha preceptora na época, porque ela que foi convidada, mas ela não tinha carga horária, eu fui como professora substituta. Entrei para o Estudo Dirigido Psi, que estava, assim que eu saí da residência, o Estudo Dirigido Psi se lançou, e eu também fundei uma cooperativa de psicologia assim que eu saí da residência, estou nela até hoje.
que é a Unipsico Rio. Então, isso é muito legal, assim, a minha trajetória não foi a partir da graduação, né? O que eu tenho hoje foi a partir da residência, né? Os Sim. contatos, os grupos que a gente tem até hoje, que você troca muito, inclusive, de encaminhamento para consultório, né? Para quem faz, né? É muito interessante, assim, é algo que vai para muito além desses 2 anos, vocês podem ter certeza. Sim, acho que é uma abertura mesmo, né, ali. Sim, E essa residência traz muitos setores, né? Acho que esse é o diferencial ali dela. E agora é uma exato. pergunta para você, Luciana, que é Ah. se o estudo dirigido vai entregar as apostilas com resumo dos textos. Então, o que que acontece? A gente tem, além das videoaulas, a gente sempre tem o material didático. O resumo, ele acontece quando são livros, quando são textos muito grandes. Quando são textos menores, a gente prefere disponibilizar o texto na íntegra, mas a gente disponibiliza também o PowerPoint. Então, sempre tem material didático, fiquem tranquilos. A gente só avalia nesse sentido. Porque não vale a pena fazer um resumo de um artigo menor, até para vocês terem ele na íntegra. Então, a gente disponibiliza o artigo na íntegra. Se for um material muito grande, a gente disponibiliza o resumo e o PowerPoint. E a gente tem o canal de dúvidas, independente lá do final do curso, as aulas ao vivo, ao longo, assim que você se inscreve, você tem lá acesso a um suporte, que é um e-mail, que você de repente estudou determinado material, ficou em dúvida, você manda a sua dúvida lá para o e-mail do suporte, que chega até o professor. Aí o professor daquela área que vai responder a sua dúvida e retornar para você. Então, isso tem ao longo do curso todo. Uhum. Deixa eu ver aqui. As horas de aula teórica são separadas dessas horas diárias? Então, sim. Geralmente é na parte da noite mesmo. Essas 3 disciplinas no meu programa, se nada mudar, são na parte da noite. E aí não interfere, você continua ali no seu horário de trabalho. É porque, teoricamente, até no edital, tá como você tendo que ter a disponibilidade de 60 horas semanais, né? Ou seja, o nome residente não é à toa, né? Você mora praticamente no hospital. Sim, Então, verdade. é bem isso. E aí vai de acordo também com o horário disponível dos preceptores, né? Quem está em qual horário, por isso que a Alice falou do quebra-cabeça, realmente, né? Não é fácil, mas a gente Sim. dá Porque além conta. do desejo, né, de onde você quer estar, tem que ver também os horários, porque tem horários obrigatórios. Então, os horários obrigatórios são as supervisões, geralmente. Uhum. Então, aí entra tudo isso, né? Várias coisas que você tem que ali dar conta Sim. para conseguir encaixar. E aí perguntaram aqui em relação também a esse estudo, né? Em relação, como é que foi? A Ana, em alguns anos cai o mesmo texto de Freud, porém de editoras diferentes. Para a prova isso Hum. traz muita diferença, já que é bem literal? Então, Olha, eu muito bem apostaria lembrado. Não, pode para pegar falar, depois eu exatamente o que está complemento. no edital, assim. Porque eu já vi, porque a própria psicanálise e o Freud tem termos em alemão que cada editora traduz de um jeito, né? Então eu acho É que pode ser a isso. grande pegadinha, inclusive. Mas a diferença é exatamente essa e exclusivamente essa. A gente tem 3 grandes editoras que trabalham as obras de Freud: a Imago, a Autêntica e a Companhia das Letras, se eu não me engano. Mas isso a gente está atento, né? Tanto é que tem 2 textos esse ano, a sexualidade feminina e a feminilidade, que ano passado a gente precisou chamar a professora, porque já eram da Imago, a gente já tinha aula gravada, e ano passado eles mudaram a edição. Aí a Viviane, né, que é a nossa professora ali do Freud, uma delas, ela veio para falar dessas diferenças de texto. Aí agora, esse ano, eles voltaram para a Imago. Então, isso a gente também está atento, não se preocupem, mas a diferença não é, obviamente, no conteúdo teórico, é mais em alguns termos, né, por conta da tradução. Mas isso a gente vai estar referendando nas aulas. Inclusive, na aula inaugural, a gente vai falar disso com mais propriedade, mais especificamente. Mas esse ano são 6 textos de Freud, não é pouca coisa, não. Sim, sempre tem bastante. Estão perguntando também sobre a saúde do idoso, a residência. Vai começar uma turma. Sim, a turma vai ser lançada essa semana. Saúde do idoso, ela tem um diferencial em relação à prova, né? Porque é a única que tem questões discursivas. Então, a coordenadora, ela faz uma orientação de estudos, além de ter o conteúdo, porque aí são textos de Freud mais 2 textos específicos. Então, vai ter videoaula, vai ter orientação de estudos, né, justamente para se trabalhar esse outro formato, né, que é discursivo e não objetivo, isso faz diferença, né?
Então, até o final também desse mês já vai ser agendada a aula inaugural da saúde do idoso. Essa semana as 3 turmas estão lançadas. A nossa já está lá, né, da psicologia clínica, as outras 2 vão entrar essa semana ainda. Uhum. Agora, em relação a essa live, então me perguntaram se vai ficar salva, se vai estar no Sim, YouTube. sim, tudo isso. E Bom, leiam o agora tem uma. edital, né, gente? Leiam o edital, isso é importantíssimo. Por mais que a gente destaque as principais informações, né? A gente já publicou isso, vocês podem dar uma olhada lá no nosso Instagram, que tem lá, mas isso é tarefa número 1 de candidatos a concurso, ler o edital na íntegra. Ficar atento às datas, né? Cria alarme no celular, para não se perder por distração, por falta de foco. Isso é muito frustrante, né? Então, fiquem Uhum. ligados. Uhum. Deixa eu ver aqui. Bom, estou perguntando como eu descrevo essa experiência pessoalmente, que foi mais difícil. Bom, acho que, como eu estou vivendo isso agora, e realmente agora estou no momento de escrever TCR, eu acho que eu vou me dar conta mais quando realmente acabar. Mas, de cara assim, eu diria que é intensa. E realmente te abre para muitas possibilidades que talvez eu vou me dar conta mais quando finalizar, né, Luciana? Igual você está falando aí, Sim. né? Te abriu muitas portas. E eu acho que o mais difícil no início, pelo menos para mim, pensando nas dificuldades que eu tive, foi um ambiente diferente. Então, assim, o hospitalar para mim era um lugar que eu imaginava que, enfim. Então, para mim foi muito difícil a troca. Então, a troca de setores geralmente é bem difícil. Agora a gente vai ter uma troca. Em setembro os R1s vão mudar de setor, né? A gente continua nos mesmos, mas geralmente é um impacto grande, porque você está acostumado com uma rotina e vai ter uma mudança Uhum. brusca. E então, no meu caso, foi hospitalar, porque era um ambiente muito diferente, mas depois eu gostei bastante, acho que foi bem importante. Então, eu acho que é isso, é muita coisa mesmo. E eu lembro que na primeira semana eu tinha uns 10 grupos de WhatsApp. Então, assim, do nada, você tem, assim, é muito intenso, de cara, assim, na primeira semana. Na Então, acho minha que é um época pouco não disso. tinha WhatsApp, gente, que era melhor, acredito. Não tinha nem essa possibilidade, não Pois é. existia. Eu lembro que a gente usava Teletrim, vocês não devem nem saber o que que é isso. Antes do celular, era tipo um bipzinho que a gente levava na cintura e vinha mensagem de texto. Era muito curioso, assim, até de cliente, era o contato que ele tinha com a gente, né, de lá. Acho que eu E lembro tem de uma, você até contar uma É história, né? muito engraçado isso. É muito doido. E sabe uma curiosidade, assim, infelizmente não teve um final feliz agora, mas até quando você falou dos setores, na minha época, eu fiz a especialização em família. É um setor que não existe mais, funcionava dentro da psiquiatria. Então a gente só trabalhava com famílias de pacientes psicóticos. Então era uma coisa muito específica. E eu fiz o meu TCC em cima desse tema e tive um caso clínico de uma família que eu acompanhei durante os 2 anos de residência e que ilustraram o meu trabalho. E essa família se mantém em contato comigo até hoje. Eu atendo esporadicamente a mãe, só que, infelizmente, o que seria, a gente chama, né, do paciente identificado, ele acabou falecendo de Covid, foi muito surreal. Ele estava em atendimento comigo no consultório nesse período agora, né? Porque isso é muito interessante também, a gente perceber esse fruto do nosso trabalho. Eles foram, assim, é uma família muito, muito desestruturada, foi uma coisa assim, ele é um paciente com diagnóstico de esquizofrenia, ele começou a internação dele com 17 anos no Pedro Ernesto, muito jovem, então foi bem pesado, assim, nessa época, né? E esses casos acontecem, né, de vínculos que você acaba fazendo na residência e eles vão te acompanhando, né, no consultório, para quem tem essa prática depois, né? Não é incomum, não. E é muito interessante você perceber também esse resultado, porque eles eram pessoas extremamente gratas, né, do trabalho que foi feito dentro de uma instituição pública, com toda, né, as dificuldades que a gente sabe que tem, mas a responsabilidade. E outra coisa, esse campo, né, que o profissional da psicologia vem ganhando, né, enquanto reconhecido, enquanto reconhecimento. Vocês imaginam que o cenário que eu vivi é muito diferente do que o que a Alice vive hoje, né? A gente Uhum. tinha que meio que botar o pé na porta, né? Alguns setores torciam o nariz com a entrada do psicólogo, né? Era muito, muito difícil, assim, era uma coisa que ainda Ainda estava acontece um pouco. engatinhando. Assim, mas você imagina 20 e tantos anos atrás, né? Não era fácil. A gente, na época, eu passei pelo setor, por exemplo, de maternidade.
a gente não tinha sala, eu não tinha onde colocar a bolsa. Pois é. Isso ainda é uma coisa, acho que tem isso. A psicologia não Caramba! tem um lugar assim. E a residência continua um pouco nesse lugar, realmente, de ter que Pois lutar para é. alguns espaços. E isso acho que fala muito da atuação do próprio residente, né? Dele já ter um pouco essa noção desse compromisso, desse comprometimento, né? Não importa se ele está inserido no ambiente público ou privado, né? O nível de responsabilidade que a gente, enquanto profissional da saúde, tem, né? Com o outro e com a equipe, né? Poder também se dispor a esse trabalho, né? De interlocução, né? Sair do seu quadrado, né? E se colocar, né? Mais perguntas? Acho que tendo o Caio agora. Quanto? E a gente não falou da remuneração, hein? A bolsa está em 4.106, né? Tem Isso, alguns aumentou. benefícios. Isso. São 2 anos, quer dizer, 24 meses. Você ainda tem direito a férias, Alice? Na minha época tinha um mês de férias para cada ano. Tem, né? Isso. A gente pode tirar dividido 15 Uhum. ou 30. Ah, legal. Na época de escrever o trabalho é sempre bom. Eu acho que acabaram. Deixa eu ver aqui. O Caio perguntou quanto tempo antes eu comecei a estudar. Eu estava no final da graduação e aí eu comecei uns 5 meses, mais ou menos. E aí eu comecei a estudar antes do edital ser publicado. Uhum. Algumas pessoas estão migrando, são da turma pré-edital, porque a gente faz isso, né? Todo ano a gente mantém a turma pré-edital e quando sai edital a gente lança a turma nova. E aí, quem era da turma pré-edital tem sempre um desconto especial nas turmas novas. Aliás, quando as turmas são lançadas, gente, os preparatórios, tem duas coisas importantíssimas. Sempre tem um desconto maior, que a gente chama de desconto de lançamento das turmas por um período limitado. E sempre tem sorteio de uma bolsa para cada turma. Então, a nossa vai ser daqui a pouco, né? Que vocês vão ver o resultado. E também vai ter sorteio, provavelmente, nas aulas inaugurais, tanto da saúde mental quanto da saúde do idoso. Uhum. E aí, assim, é se organizar. A gente também tem uns vídeos de mentoria que a gente tem esse. Para dar esse suporte, né, de organização em relação ao tempo disponível do aluno e o conteúdo que ele tem para estudar. Porque nessas horas não adianta você criar um cronograma ideal, não. Você tem que criar Uhum. algo bem possível, bem a Isso. sua realidade. Porque não adianta criar nada ideal e você se frustrar porque não consegue cumprir e isso embola todo o meio de campo. Então, é fazer um esqueminha bem, sabe, tipo agenda, senta, vê lá qual é a sua disponibilidade de segunda, de terça. Ah, mas eu só tenho uma horinha. Cara, em uma horinha dá para muita coisa, né? Então, aproveite os seus tempos de transporte, né, de um lugar para o outro. É tudo válido. Você tem que pensar o conteúdo da residência. Isso é, daí, assim, tendo essa facilidade de ter vídeo, de ter texto. Então, dependendo de onde você está, usar um desses instrumentos, mas tem que fazer um mergulho mesmo, é dedicação. Né? A gente, assim, a concorrência cada ano é maior, naturalmente, né? Porque as pessoas vão tomando conhecimento. A vantagem é que também tem todo ano, então, além de não ser um estudo, é que você vai perder tempo, porque tudo que vai ser estudado ali você vai usar, inclusive, para outros concursos. E se você quer muito a residência, não deu no primeiro ano, você vai seguir o seu estudo. Uma hora você entra, que tem essa vantagem. Todo ano tem, né? Então, é super válido. Mas é uma questão de organização também, né? De acordo com as aulas sendo publicadas, é sempre bom você acompanhar isso, até para aproveitar, né, esses recursos de tirar dúvida, os recursos da aula ao vivo, o recurso do simulado. Então, tem que ter um engajamento, um comprometimento, sim. Né? O que o curso oferece, você pode ter certeza que é um estudo específico, diferenciado, que vai abranger todo o edital. Nada fica de fora. Né? Uhum. Cada preparatório é específico para aquele concurso. Quem são os professores? Professores especializados naquelas áreas. Inclusive, a gente tem vários ex-residentes que foram nossos alunos e que hoje são professores, né, que a gente chama, convida até por essa especificidade, né? Poxa, fui residente do NESA e vou dar o texto da Sônia Alberti, quer dizer, tudo a ver. A gente também tem esse cuidado, né? Não são pessoas
aleatórias, assim, que são de uma equipe fixa. Não, é de acordo com as áreas que a gente vai trabalhar de conteúdo. Então, isso também é bem importante. Uhum. Estão perguntando aqui dos benefícios. Na verdade, esse valor da bolsa, né, que a Luciana falou, Ah, já está incluído a insalubridade e o auxílio alimentação. Então, não sei se mudou, mas outras residências não tinham insalubridade da psicologia. Não sei se isso mudou nesse novo edital, não reparei. não, tá a Mas também mesma eram coisa diferentes. agora. Ah, tá. Aham, que Então, antes também não tinha. meio Eu que não parei. peguei essa não, nem a parte de alimentação. Sim. Então, esse valor já está aí, o benefício incluído. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, eu não estou vendo mais. Você não consegue ver, né, Lucy? Não. Mas é aquilo, a nossa live vai ficar gravada, a gente vai estar Uhum. sempre. Legal você ter lembrado do fórum, a gente depois faz uma publicação específica para as pessoas terem acesso direitinho às datas, porque tem inscrição, né, para ser feita, para Eu participar, é acho que ele é muito gratuito válido. para estudantes de graduação, mas eu acho que vai ser pago, não sei agora se é R$ 15. Enfim, tem Sim, uns períodos de provavelmente um inscrição. valor bem acessível, né? Vale Isso. super a pena, sem dúvida. E a gente vai sempre informando aqui. Então, para quem quiser fazer a inscrição no curso, a nossa turma já está lá. Essa semana as outras duas entrarão. Mais dúvidas é só fazer contato conosco. A Selma Mendonça, que é a nossa diretora, está sempre atenta. Vocês falam com ela pelo Instagram, pelo e-mail, sem problemas nenhum. Acho que a gente já realmente falou tudo. E aí, fiquem atentos, não deixe para a última hora, aproveita, já tem conteúdo à beça, já é hora de correr atrás, tem que aproveitar. E acho que é isso, Alice. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso para você, boa sorte no segundo ano. Depois você podia apresentar para a gente o seu trabalho, vai ser muito Uhum. prazeroso ouvi-la, bem legal, contando a sua experiência. E, gente, para quem está aí conosco, agradeço a presença de todos. Fiquem atentos aí no Instagram, que já já sai o resultado do sorteio da bolsa. E no mais, estamos à disposição. Eu vejo vocês na aula inaugural do dia 27 de manhã e ao longo aí do nosso caminho. Boa noite para todos. Beijo, Alice. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. É sempre muito bom falar com vocês. Até uma próxima, gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.